Olá, hoje é segunda-feira, 18 de janeiro de 2021. Eu sou Roberto Crescente e este é o Boletim de Notícias da DW Brasil, transmitido diretamente da Alemanha. Confira nesta edição. Aprovação de vacinas pela Anvisa gera novos atritos entre São Paulo e o governo federal. Ministério da Saúde promete iniciar nesta segunda-feira a distribuição dos imunizantes aos estados. O Ministério da Saúde criticou o governo de São Paulo após o estado dar início neste domingo à sua própria campanha de vacinação. As autoridades estaduais realizaram um início simbólico de sua campanha logo após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovar o uso emergencial de 2 vacinas contra a Covid-19 no Brasil. No fim da tarde deste domingo, a Anvisa autorizou a vacina Coronavac, desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, e o imunizante criado pela farmacêutica anglo-sueca AstraZeneca e a Universidade de Oxford, que tem parceria com a Fiocruz. A decisão atendeu pedidos de registro emergencial feitos pelo Butantan, ligado ao governo de São Paulo, e pela Fiocruz, uma entidade do governo federal. Esses pedidos também se referem a 6 milhões de doses da Coronavac importadas prontas da China e 2 milhões de doses da vacina AstraZeneca Oxford, que devem ser importadas da Índia. Minutos após a autorização, São Paulo realizou a primeira aplicação da vacina em território brasileiro, fora dos ensaios clínicos. Em caráter simbólico, a primeira pessoa a ser imunizada foi a enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, que trabalha na UTI do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, na capital paulista. A primeira aplicação do país tem ainda um alto valor político e deu mais combustível à disputa travada nos últimos meses entre o governador de São Paulo, João Dória, e o governo do presidente Jair Bolsonaro em torno da vacinação. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, informou que o governo federal dará início à distribuição de doses da vacina contra a Covid-19 aos estados a partir desta segunda-feira. A vacinação nacional começará oficialmente na quarta-feira com a Coronavac, já que a outra vacina aprovada pela Anvisa ainda não está disponível no país. Para o início da campanha, o governo federal contava com 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca Oxford, que seriam importadas da Índia, mas o voo que traria os imunizantes teve de ser adiado depois de o governo indiano afirmar que ainda não havia data prevista para a exportação das doses produzidas no país. Pazuello criticou o governo de São Paulo por realizar a primeira aplicação da vacina contra o coronavírus e disse que o estado agiu em desacordo com a lei por tê-lo feito antes do início do Plano Nacional de Vacinação. O ministro insinuou que a vacinação antecipada em São Paulo teria sido uma jogada de marketing de João Dória. O governador havia inicialmente anunciado o início da imunização no estado para o dia 25 de janeiro, o que elevou a pressão sobre o governo federal para marcar uma data para o começo da campanha em todo o país. Dória, por sua vez, disse que Pazuello deveria estar grato à Anvisa e a São Paulo, ao invés de protestar contra o início da vacinação no estado. O ativista russo Alexei Navalny, um dos principais opositores do presidente Vladimir Putin, foi detido neste domingo logo após desembarcar em Moscou. Ele retornava a seu país pela primeira vez desde que foi envenenado na Sibéria, em agosto de 2020. As autoridades penitenciárias russas afirmaram que Navalny foi detido por múltiplas violações de uma sentença de liberdade condicional de 7 anos atrás e que ele será mantido sob custódia até uma decisão judicial sobre o caso. Em 2014, o ativista foi condenado por fraude num processo considerado politicamente motivado e declarado ilícito pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Segundo testemunhas, Navalny foi preso logo após mostrar seu passaporte para os agentes de fronteira, antes de entrar formalmente na Rússia. Sua esposa e seu advogado foram autorizados a ingressar no país. O opositor russo vinha da Alemanha, onde passou os últimos 5 meses se recuperando de um ataque com um agente neurotóxico. Navalny acusa o governo russo de tentar matá-lo. O Kremlin nega qualquer participação no envenenamento. Apesar de ter sido advertido pelas autoridades russas de que seria detido ao desembarcar, Navalny decidiu voltar a seu país por conta própria. Em conversa com jornalistas que o acompanhavam no voo, ele disse que não estava com medo e que não acreditava que seria preso.
Já nas primeiras horas após assumir a Casa Branca, o novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que tomará posse nesta quarta-feira, assinará uma série de decretos presidenciais anulando algumas das políticas mais controversas de seu antecessor, o presidente em fim de mandato, Donald Trump. Segundo o futuro chefe de gabinete da Casa Branca, Ron Klain, Biden deverá assinar mais de uma dezena de ordens executivas em seu primeiro dia de mandato, abordando a pandemia, dificuldades da economia nacional, injustiça racial e mudanças climáticas. Segundo Klain, Biden adotará ações decisivas para enfrentar essas crises, prevenir outros danos urgentes e irreversíveis e, abre aspas, restaurar o lugar da América no mundo, fecha aspas. Nas primeiras horas após ser empossado, o novo presidente deverá usar o dispositivo executivo para cumprir diversas promessas de campanha, inclusive retornar ao Acordo Climático de Paris e anular a proibição de ingresso nos Estados Unidos para cidadãos de alguns países de maioria muçulmana. Outros planos incluem estender a suspensão temporária da devolução dos créditos estudantis federais, cancelar ordens de despejo e execuções de hipotecas e tornar obrigatório o uso de máscaras de proteção nas viagens interestaduais e em estabelecimentos federais. Mais informações você confere mais tarde, na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.